Então, Gustavo, a gente sabe que a esclerose múltipla é uma doença que não tem uma causa bem definida, né? E que muitos fatores têm sido levantados como possíveis riscos para o desenvolvimento da doença. Aí o que eu queria saber de você, que já lidou com pacientes por tanto tempo, é como é que é isso para o paciente? Aquela pessoa que recebeu o diagnóstico pela primeira vez agora e está em busca de informação, em busca de mais dados, que dica que você pode dar para essas pessoas? Olha, uma pessoa que acabou de descobrir a esclerose múltipla, ela está passando por uma situação que todos passam, que é a incerteza do que vai acontecer adiante, né? A gente nunca foi educado culturalmente para ter uma doença, a gente é educado para ter saúde. E no momento que a gente descobre que tem uma doença que por enquanto não tem cura, tudo muda. Então, um primeiro momento, esse choque, ele causa uma certa angústia, ele causa quase que um desespero, né? E a busca pela informação de uma forma natural, como a sociedade vive, ela precisa ser qualificada, né? Não tem como a gente ir contra essa vontade de consumir informação, porque é aquilo que a gente faz, né? De repente, esclerose múltipla aparece nas nossas vidas e seguramente eu mesmo, como paciente, nunca pesquisei esclerose múltipla antes do diagnóstico e quando recebo o diagnóstico vou pesquisar. Só que a gente precisa estar atento à qualidade da informação, né? Nem sempre quantidade é qualidade e nem sempre aquilo que a gente consome é de fato qualidade. Então, tentar entender quais são os canais que produzem um conteúdo seguro, confiável, com referências científicas e que de preferência faça isso de uma forma que eu consiga entender, que a pessoa consiga entender, é o que vai garantir com que essa fase da descoberta dessa nova vida com esclerose múltipla seja um pouco menos dolorosa. Eu digo doloroso porque sempre é difícil esse primeiro contato com a esclerose múltipla, por mais esclarecido que a gente seja, né? Falando agora de diagnóstico e tratamento. Diagnóstico, a gente sabe que é feito clinicamente, né, com história médica e exame neurológico, mas que exames mais sofisticados, como por exemplo uma ressonância magnética, são necessários tanto para a fase inicial do diagnóstico quanto para acompanhamento. E que também tratar cedo, tratar de uma melhor forma logo no início, reduz ou tem o potencial de reduzir os prejuízos que o paciente vai ter no futuro, não é isso? Então eu queria saber de você quais são os principais obstáculos que o paciente enfrenta nessas duas etapas, diagnóstico e tratamento, e que dicas você poderia dar para essas pessoas para que elas consigam passar por essa fase da melhor forma possível. A pessoa com esclerose múltipla ela tem desafios desde o primeiro sintoma até o tratamento diário da esclerose múltipla, e o que é por si já muito desgastante, né? Imagine que quando em 2011 eu recebi um diagnóstico, o tempo médio de espera entre o primeiro sintoma e o diagnóstico ele era de 7 anos. Eu tive a sorte de encontrar os maiores especialistas da época. Em menos de um mês eu já tinha uma orientação de que o que eu teria possivelmente seria esclerose múltipla, a despeito de outras suspeitas diagnósticas. Mas essa não é a realidade do cidadão brasileiro que recorre a uma UBS, né, atenção primária, que muitas vezes não tem um especialista, um neurologista ali para poder excluir outras hipóteses. Então o diagnóstico ele já começa ali. O cidadão ele não tem acesso ao especialista. Muitas vezes ele passa, sem desmerecer, por clínico geral, ortopedista, reumato, e são especialidades que muitas vezes, e fazem de tudo para poder chegar a um diagnóstico, são especialidades que muitas vezes acabam encontrando outras questões, ou mesmo diagnosticando questões que parecem, mas não é. Então a gente vê muito síndrome de túnel do carpo, a gente vê diagnósticos que se confundem, né, com esclerose múltipla, porque é uma doença de difícil diagnóstico. Justamente por isso a gente defende o acesso ao especialista, mas essa não é a forma como o SUS se distribui. Infelizmente, nem todo cidadão brasileiro tem acesso ao especialista, desde lá a ponta, atenção primária. Quando ele consegue superar essa barreira, que hoje em dia, quando eu fui diagnosticado em 2011, eram quase 7 anos entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. Hoje em dia são 3 anos em média. Em grandes centros, 1 ano. Quando ele supera, ele vai para aquela busca por informação. E aí tudo pode acontecer. Se ele der sorte, ele vai encontrar grandes
produtores de conteúdo de informação, vem a AME, a ABEM e outras grandes associações que fazem isso com muita seriedade, mas nem sempre a pessoa se conecta com esse tipo de informação. E aí acaba pautando o manejo da doença com base em questões que não são de fato comprovadas, né? Isso é um grande desserviço, né? Quem produz esse tipo de informação que não é alinhado com a realidade, né? Essa fake news da ciência, ela tem sido inclusive muito citada nos noticiários. E aí a gente vai para uma questão também de acesso medicamentoso, que também é um desafio para o paciente. Desde a fila, que às vezes ele fica 7 horas esperando para poder chegar a vez dele e retirar o medicamento, até a manutenção, né, da periodicidade frequente, porque muitas vezes por um mau planejamento de compra do Ministério da Saúde ou pelo próprio desfinanciamento do SUS com uma emenda constitucional 95 que a gente lá no Conselho Nacional de Saúde tem tentado de alguma forma revogar. Por todas essas questões, o paciente que só pode se tratar de sua doença crônica se vê nessa situação de fragilidade. A gente sabe que diagnóstico de esclerose múltipla assusta, né? Nunca é fácil receber uma notícia dessa. E aí quando você vai dar uma olhada na internet, as principais buscas são esclerose múltipla vai me matar, eu vou ficar numa cadeira de rodas e coisas do gênero. Né? A gente entende que esse medo é um medo bastante legítimo, mas é sabido também que o curso da doença ele é bastante diferente de pessoa para pessoa, inclusive com relação às questões de tratamento que a gente falou agora há pouco, né? Então eu queria saber de você, na sua experiência, como é que as pessoas com esclerose múltipla vivem? As pessoas que são assessoradas por vocês lá na associação, elas vivem bem? Elas conseguem ter uma boa qualidade de vida? Conta pra gente como é que é isso. A primeira pergunta que eu escutei da minha mãe quando contei pra ela que eu tinha recebido um diagnóstico foi: filho, você vai morrer? Eu mesmo não tinha pesquisado esclerose múltipla ainda na internet, mas ela já tinha feito isso. Logo depois da pergunta dela, e eu não soube responder, porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo na minha vida. Logo depois da pergunta, eu fui para a internet e aí eu entendi. Porque quando, em 2011, eu digitei lá esclerose múltipla, aparecia sugestões de imagem no Google. E aí vinha cadeira de roda, gente acamada. O que vinha era muito impactante, sabe? De um prognóstico muito ruim de vida. Quando eu falava há pouco, a gente não é educado para ter doença, né? A gente é educado para ser saudável. Então come espinafre que você vai ficar forte, né? Poxa, eu sempre comi de tudo, verde escuro, vegetal, legumes. De repente eu recebo um diagnóstico de uma doença que não tem cura. O que eu fiz, né? Então a primeira coisa que você pergunta é: o que vai ser da minha vida? Você começa a ressignificar os teus sonhos. Será que eu posso ser pai? Será que eu posso continuar jogando futebol, que é um esporte que eu gosto? Será que eu posso continuar viajando? Será que eu vou conseguir viajar, dirigir sozinho? Tudo isso você coloca em questão num primeiro momento. Quando a gente fala em vida normal, como que o paciente consegue viver após o diagnóstico, hoje eu aprendi que a normalidade ela é muito individual, né? A gente tenta criar uma regra para normal, mas a gente aqui dentro da AME convive com diversas formas de esclerose múltipla, e eu não digo dos tipos primário progressivo, secundariamente progressivo ou remitente recorrente, eu digo das pessoas que convivem com esclerose múltipla. A gente tem o Jota, por exemplo, o marido da Bruna, trabalha aqui com a gente no acolhimento. O Jota hoje ele está tetraplégico, ele convive com a forma primária progressiva. E normal para o Jota é todo dia de manhã acordar e esperar que a Bruna o ajude a sair da cama. Isso não é normal para mim. Então quando a gente estabelece essa nova normal e aceita isso, esse processo de aceitação ele pode ser duro, tá? Esse processo de aceitação ele vai passar por muita busca e conexão com informação de qualidade, apoio, empatia, mas quando a gente entende que a normal ela é individual e não coletiva e não uma regra, a gente de alguma forma percebe que é super normal viver bem com esclerose múltipla, não apesar de ter esclerose múltipla. Hoje eu tenho um filho, sou casado, sou feliz, e tudo isso com esclerose múltipla, e não teria que ser diferente. Então, essa relação de lidar com uma condição crônica de doença é uma relação que a gente acaba aprendendo um pouco na marra, nem todos aprendem, e o meu conselho é que
tudo gira em torno de como eu entendo, como eu me conecto, o quanto eu conheço da condição que vai me acompanhar por um tempo, o quanto eu compartilho isso com as pessoas, com o meu entorno. Nós estamos tendo essa conversa via call hoje porque está cada um na sua casa, por conta da quarentena e do coronavírus. E eu sei que essa situação não é fácil para ninguém, mas que pode ser especialmente desafiadora para as pessoas com esclerose múltipla, né? Do ponto de vista médico, pensando em tratamento, essa decisão de iniciar um tratamento, ou mudar, ou parar, enfim, ela é muito complexa, tem que levar em questão diversos fatores, e é uma decisão que tem que ser feita entre médico e paciente. Queria saber da sua parte, que conselhos, que dicas, o que você poderia falar para as pessoas com esclerose múltipla? Realmente é um desafio a gente ficar em casa, né? A gente não está acostumado, nossa sociedade, ela gira em torno do entretenimento, então sair é uma forma da gente aliviar a nossa mente, a nossa cabeça. Nesse momento a gente não sabe como lidar muito bem com isso e tem tentado aprender. Especialmente agora é importante a gente entender que manter a saúde emocional, ela não é só um tratamento da esclerose, mas é um tratamento da família inteira, né? O que não pode ser deixado de lado de forma alguma é o tratamento medicamentoso. Ponto. Se você tem opção medicamentosa para o seu tipo da esclerose múltipla, siga se tratando. Porque a esclerose ela não deixa nenhum dia de te acompanhar. Com ou sem surto, ela está ali. Agora tem todo um leque de outras formas de manter e controlar a doença que já é cientificamente comprovado. Desde a alimentação saudável, desde a manutenção de atividade física. E hoje o que a gente tem visto são diversas ações e iniciativas na internet de grupos de academia, de chefes de cozinha, dando receitas de alimentação saudável, academias, dando série de exercícios. O importante é a gente entender que tudo isso não é só entretenimento, isso é controle e manutenção da esclerose múltipla. Para finalizar, queria que você desse pra gente algum recado com relação a sintomas, né? Você que já convive com isso há tanto tempo. Quais são os sintomas que as pessoas não podem ignorar, que às vezes elas nem imaginam que seja esclerose múltipla? E o que fazer nessas horas, quando esses sintomas aparecem? No final, minha orientação para os sintomas da esclerose múltipla é uma orientação, acho que para toda a sociedade. É importante a gente estar atento às manifestações do nosso corpo e pesquisar, achar fontes seguras de informação, e hoje a internet já melhorou muito. O Hospital Albert Einstein, em parceria com o Google, tem algumas iniciativas onde ele já fala os principais sintomas de algumas doenças. Enfim, tem coisas muito bacanas aí, iniciativas importantes na internet. Mas é ficar atento ao nosso corpo, né? A gente ter mais consciência do nosso corpo. Muitas vezes algo passa conosco e a gente sequer dá atenção, né? Amanhã diminuiu, passou. Esclerose é muito isso, né? De repente eu tenho um sintoma que daqui 2 dias já não está mais, uma semana já não está mais, e eu não me preocupo, que vem é o próximo sintoma. Então a importância do diagnóstico precoce para a esclerose múltipla é total, está associada a uma busca por informação, a uma consciência corporal e de fato a uma priorização da saúde, né? A gente às vezes está tão entretido com a vida, com o cotidiano, que aquele sintoma que daqui 2 dias possivelmente vai passar, a gente deixa ele de escanteio. E a gente não pode fazer isso. Então qualquer manifestação, seja ela uma função motora, um formigamento do braço, alguma questão visual, qualquer manifestação, ela deve de alguma forma ser investigada. Existem os casos clássicos, né? Perda de equilíbrio, perda de força, um formigamento, às vezes uma espasticidade, uma questão visual, no meu caso neurite óptica, mas tudo isso, hoje a gente tem informação para conectar com esse sintoma. Basta a gente estar atento aos nossos sintomas e essa nossa consciência corporal.